A paz de Jesus, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas e hoje estamos em mais um dia da Bíblia no nosso dia a dia. Hoje eu vou continuar a leitura de Lucas capítulo 1, a partir do versículo 39. Mas antes de tudo, vamos fazer a oração do Espírito Santo para que ele possa nos conduzir e nos guiar nesta leitura. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Naqueles dias, Maria partiu apressadamente para a região montanhosa, dirigindo-se a uma cidade de Judá. Ela entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou de alegria em seu ventre, e Isabel ficou repleta do Espírito Santo. Com voz forte ela exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como mereço que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Logo que a tua saudação ressoou nos meus ouvidos, o menino pulou de alegria no meu ventre. Feliz aquela que acreditou, pois o que lhe foi dito da parte do Senhor será cumprido. Maria então disse: A minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque ele olhou para a humildade de sua serva. Todas as gerações de agora em diante me chamarão feliz, porque o Poderoso fez para mim coisas grandiosas. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os que têm planos orgulhosos no coração, derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos, mandou embora os ricos de mãos vazias, acolheu Israel seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para sua casa. Quando se completou o tempo da gravidez, Isabel deu à luz um filho. Os vizinhos e os parentes ouviram quanta misericórdia o Senhor lhe tinha demonstrado, e alegravam-se com ela. No 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse: Não, ele vai se chamar João. Disseram-lhe: Ninguém entre os teus parentes é chamado com este nome. Por meio de sinais, então perguntaram ao pai como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, sua boca se abriu, a língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos se encheram de temor e a notícia se espalhou por toda a região montanhosa da Judéia. Todos que ouviram a notícia ficavam pensando: que vai ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e libertou o seu povo. Ele fez surgir para nós um poderoso Salvador, na casa de Davi, seu servo, assim como tinha prometido desde os tempos antigos, pela boca dos seus santos profetas, de salvar-nos dos nossos inimigos e da mão de quantos nos odeiam. Ele foi misericordioso com nossos pais, recordou-se de sua aliança, de sua santa aliança, e do juramento que fez a nosso pai, a Abraão, de nos conceder que, sem medo e livres dos inimigos, nós o sirvamos, com santidade e justiça em sua presença todos os dias de nossa vida. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque irás à frente do Senhor, preparando os seus caminhos, dando a conhecer a seu povo a salvação com o perdão dos pecados. Graças ao coração misericordioso de nosso Deus, que envia o sol nascente do alto para nos visitar, para iluminar os que estão nas trevas, na sombra da morte, e dirigir nossos passos no caminho da paz. O menino crescia e seu espírito se fortalecia. Ele vivia nos desertos até o dia de se apresentar publicamente diante de Israel. Gostaria de fazer a leitura, então, para vocês de uma promessa
e um princípio eterno. Promessa: feliz aquela que acreditou, pois o que lhe foi dito da parte do Senhor será cumprido. Então, Deus, ele é um Deus que faz promessas para cada um de nós e ele sempre as cumpre, né? Deus, a maior promessa, né? Eu acho que é o amor que Deus sempre tem por cada um de nós. Deus sempre nos amará, não importa o que façamos. Deus ama o homem, não os pecados que o homem comete. Então Deus nos ama mesmo que nós estejamos em pecado, mas desde que nós nos arrependamos desses pecados e voltemos a Ele, né? Como o filho pródigo voltou ao seu pai, que nós possamos voltar a Deus. Por mais que sejamos pecadores, por mais que sempre erramos, devemos pedir perdão pelos nossos pecados, nos arrepender e assim voltar para o amor de Deus. E ele faz uma promessa para a gente, né? Se a gente confiar naquilo que ele fala para nós, eu tenho certeza que Deus fala com nós de formas diferentes. Muitas das vezes a gente não escuta, mas se a gente confiar naquilo que Deus tem nos falado e seguirmos por esse caminho, ele com certeza há de nos abençoar e de cumprir as suas promessas. Princípio eterno. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Maria, bendita és no meio de todos nós e de todas as mulheres, e o fruto do seu ventre, que é Jesus Cristo, és bendito também. Então, pessoal, a gente vê uma grande importância de Maria, né, nos planos de salvação de Deus. Maria que trouxe o nosso Salvador e que, com uma humildade, né, ela sempre foi uma pessoa muito humilde, muito silenciosa também, então ela nunca se exaltou por nada, né? Maria veio, nos trouxe o Salvador, cuidou dele durante toda a sua vida, né? E até o entregou na cruz, né? Ela pegou ele depois, colocou no túmulo. Então, Maria realmente, imagina só, às vezes tem alguma mãe que me assiste, né? Imagina só o seu filho sendo crucificado. Que dor mais intensa, mas Maria ainda assim aceitou tudo em silêncio, né? No silêncio. E ela sempre guardava tudo para si e ficava, né, pensando, sempre guardava tudo para si. Então que nós possamos seguir muito desse exemplo de Maria, né, e guardarmos no nosso silêncio tudo aquilo que às vezes alguém faz para nós ou vem a acontecer na nossa vida, que nós possamos guardar no nosso silêncio do nosso coração e falar com aquele que pode realmente nos ajudar, que é Deus, né? Também uma coisa muito bonita de Maria é ela, mesmo estando grávida do Senhor, de Deus, né, de Jesus Cristo, do Salvador, ela ainda se dispõe a ajudar sua prima Isabel, que já tem uma idade mais avançada. Ela vai até a casa de Isabel para ajudá-la, né, nesses meses de gestação. Então a gente vê um cuidado de Maria para com aqueles que estão ao seu redor. Muitas das vezes algum familiar nosso pede uma ajuda para nós e muitas das vezes a gente não consegue ajudar. Às vezes realmente não dá, mas tem vezes que a gente fica preguiçoso, a gente muitas das vezes não vai ajudar por preguiça ou por qualquer outro motivo. Maria estava grávida do nosso Senhor, mesmo assim se dispôs a ajudar aqueles a quem ela amava, se dispôs a ajudar aqueles que precisavam. Mais para frente também, Maria vai lá e ajuda o pessoal no casamento. Então, Maria sempre ela sempre ajuda as pessoas ao seu redor. Então, nós, como católicos, temos ela como nossa mãe. E ela com certeza nos ajudará na nossa vida, intercedendo por nós, cuidando dos nossos caminhos e sempre nos levando àquele que nos salvará, que é Jesus Cristo. Então, que nós possamos ver Maria um exemplo de santidade para cada um de nós e que nós possamos cada vez mais sermos conduzidos ao seu Filho. Pessoal, eu gostaria também de falar as falas do Espírito Santo, né? Falas que foram conduzidas pelo Espírito Santo nesta palavra de hoje. Eu já fiz a leitura delas, mas eu gostaria de reforçar elas um pouco mais. Primeiro, a fala de Maria. A minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque ele olhou para a humildade de sua serva. Todas as gerações de agora em diante me chamarão feliz, porque o Poderoso fez para mim coisas grandiosas. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os que têm planos orgulhosos no coração, derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes.
Encheu de bens os famintos e mandou embora os ricos de mãos vazias. Acolheu a Israel seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. E depois também as falas de Zacarias, também inspiradas pelo Espírito Santo. Eu vou fazer até a leitura da parte. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e libertou o seu povo. Ele fez surgir para nós um poderoso Salvador, na casa de Davi, seu servo, assim como tinha prometido desde os tempos antigos, pela boca dos seus santos profetas, de salvar-nos dos nossos inimigos e da mão de quantos nos odeiam. Ele foi misericordioso com nossos pais, recordou-se de sua aliança e do juramento que fez a nosso pai Abraão, de nos conceder que, sem medo e livre dos inimigos, nós o sirvamos, com santidade e justiça, em sua presença todos os dias de nossa vida. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque irás à frente do Senhor, preparando os seus caminhos, dando a conhecer a seu povo a salvação com o perdão dos pecados. Graças ao coração misericordioso de nosso Deus, que envia o sol nascente do alto para nos visitar, para iluminar os que estão nas trevas, na sombra da morte, e dirigir nossos passos nos caminhos de paz. Então, essas são falas muito bonitas, que são inspiradas pelo Espírito Santo. Então, que a gente possa, assim como Maria, assim como Zacarias, conduzirmos os nossos dias com o Espírito Santo. Então, ao levantar, eu vi uma pregação uma vez, que a pessoa falava que sempre ao levantar a gente deve fazer assim, né? Bom dia, Pai, bom dia, Senhor, bom dia, Espírito Santo. O que nós iremos fazer juntos hoje? E sempre clamar ao Espírito Santo, para que ele possa conduzir seus caminhos, para que ele possa te dar discernimento durante seu dia, para que você tenha um dia santo, um dia junto de Deus, né? Então que a gente possa sempre entregar nossos dias ao Espírito Santo, para que ele possa conduzir, assim como Maria, assim como Zacarias, conduzir os nossos dias. Pessoal, muito obrigado por assistirem esse vídeo. A paz de Jesus, salve Maria e tenham um ótimo dia.